Não existe propriedade privada. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a triste realidade que é o mundo atual e como dizer que não existe propriedade privada é uma verdade amarga que permeia quase toda a sociedade, quase toda a civilização atual. O que é propriedade privada? Eu, como libertário, acredito na ética da propriedade privada e tudo que deriva dela. Então, propriedade privada é um conceito de que existem bens finitos. Existem bens que são escassos e, portanto, eles acabam. E não se tem infinito de tudo. Se tivesse infinito de tudo, não precisaria ter propriedade privada. Mas não é assim que é com os bens econômicos, que são considerados bens econômicos por serem finitos, por serem escassos. Então, para manter uma organização e uma alocação desses recursos, existe esse conceito de propriedade privada, que é o conceito de eu tenho algo e esse algo é meu. Se os senhores querem entender um pouco mais profundamente o porquê a sociedade justa é necessariamente uma sociedade que respeita a propriedade privada, vocês podem ver uns dos meus vídeos antigos aí, uns dos meus vídeos passados que fala sobre propriedade privada. E o nome do vídeo eu acho que é A Ética Irrefutável de Hoppe. Enfim, uma coisa assim. Mas, enfim, não existe propriedade privada. No Brasil, por exemplo, não existe propriedade privada. O que nós temos aqui é propriedade fiduciária. O que é propriedade fiduciária? É uma concessão do Estado que permite que você tenha certos direitos sobre algo que você diz que é seu, sobre algo que você compra. Por exemplo, um carro, você não tem propriedade privada sobre o seu carro. Se você compra um carro de forma legal no Brasil, o carro não é seu. Por que ele não é seu? Porque você precisa de uma licença para dirigir seu próprio carro, então você precisa de uma carteira de habilitação. Você não pode modificar o seu carro da forma que você quiser, porque senão você vai violar leis locais, como por exemplo, você não pode tirar as placas do seu carro, ou você não pode colocar certas modificações nos pneus do seu carro, podem, sei lá, causar dano ao asfalto e vias públicas. Você não pode, então, também você não vai poder ter aquele bem indefinidamente, você tem que pagar para ter o bem e para dizer que ele é seu por mais tempo. Então você está alugando o carro, você não é dono do carro de verdade. E isso é uma triste verdade que se estende para vários tipos de bem aqui no Brasil. Casa, você tem uma casa, você tem um terreno que você constrói sua casa. Você não tem total liberdade dentro da sua casa. Você, por exemplo, tem que pagar para manter a casa como sendo sua, então você tem que pagar IPTU, você tem que pagar esse imposto específico para a casa que é sua se manter sua, para o Estado deixar que você use a sua casa que você comprou, o que é um absurdo. Esse vídeo aqui está repleto de constatações do absurdo. Se os senhores não conseguem enxergar isso, sugiro que vejam mais vídeos no meu canal, em que eu explico melhor essas coisas. Eu não estou tão empolgado hoje porque esse assunto me deixa muito aflito. Mas enfim, estou enrolando demais. Além de você ter que pagar impostos, você não tem direitos totais sobre sua casa. Se você quiser, por exemplo, dizer que a sua casa ou o seu terreno não faz parte do Estado, você não pode fazer isso. Se você quiser, por exemplo, fazer a sua casa sem calçada, você não pode fazer isso, a não ser que sua casa não seja regulamentada, o que é uma vantagem para você não pagar impostos ou coisa nesse sentido. Eita, perdão. Então você não tem direito à propriedade do seu carro, você não tem direito à propriedade privada também da sua casa, e você não tem direito à propriedade privada de nenhum bem. Por que eu não tenho direito à propriedade privada desse bem, por exemplo, desse copinho? Porque esse copinho aqui eu tive que pagar impostos sobre ele para poder tê-lo. Então ele não é meu de verdade. E mesmo se eu fabricasse ele, eu teria que ter pago impostos sobre os bens que compõem ele, né? Matéria-prima da produção dele, o maquinário da produção dele.
as ferramentas, tudo mais. Então, esse copo não é 100% meu, porque eu tive que pagar por ele da mão da pessoa que eu comprei, o que é justo, e eu tive que ser roubado em parte do valor do copo por uma instituição coercitiva que é o Estado. Então, você não tem direito sobre nenhuma propriedade que você tem. Tanto você não tem direito sobre nada que a qualquer momento o Estado pode decidir por meio de uma lei que tal coisa é proibida, por exemplo. Imagina se o Estado proíbe... Eu já usei muito esse exemplo, né? Mas eu não me enjoo dele. Imagina se o Estado, por exemplo, proíbe o uso de instrumentos musicais, como por exemplo um baixo. Se o Estado proibir um baixo, ele vai tomar o meu baixo, né? É uma das opções que o Estado vai fazer para impedir os baixos, né? Impedir que os baixos existam. Então, assim, a propriedade não é sua de verdade. Você só tem uma concessão do Estado. Se o Estado quiser amanhã que a sua casa não seja mais sua casa, mas que ela venha a ser parte de um estádio de futebol novo, ele vai construir, ele vai te expropriar essa casa. E no máximo ele vai te dar uma reparação, mas isso não é uma troca voluntária. Independente do valor da reparação, por mais que ele seja muitas vezes abaixo do valor de mercado, mesmo se fosse acima, ele ainda seria uma violação, porque você não é obrigado a vender o seu bem. Senão, se você é obrigado a dar o seu bem, vender o seu bem ou trocar o seu bem, esse bem não é seu de verdade. É muito simples. Se o bem é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Então, é uma questão bastante simples. Mas enfim, eu acho que o vídeo vai ser isso hoje. Não tem muito mais o que falar sobre isso. É uma coisa bem simples. O Estado é isso. O Estado é essa máquina de destruição e roubo e... O Estado é sobre obrigar pessoas que não querem fazer coisas a fazerem coisas sem justificativa nenhuma. Na verdade, a justificativa que eles vão te dizer é porque é pelo bem comum da sociedade. Então eles vão, sei lá, proibir pessoas de dirigir bêbada, proibir pessoas de usar certas drogas, proibir pessoas de terem armas de fogo, proibir pessoas de várias coisas. E todas essas coisas eles dizem que a justificativa é para isso. Mas enfim, é tudo para ter uma opinião pública favorável. E é isso que eu sempre falo nesse canal. A única coisa que limita o Estado é a opinião pública. E se a gente... Eu odeio falar assim. Se a gente continuar deixando, o Estado vai fazer isso para sempre. E ele vai aumentando isso. Então, não seja coletivista. Busque estudar individualismo, ética da propriedade privada, ética argumentativa, autores austríacos em geral, que você vai ter essa visão de que se você permite que o Estado hoje proíba alguma coisa, amanhã ele vai te dar uma desculpa e vai proibir outra. Nada que o Estado venha fazer é justificável, porque ele, por si só, é ilegítimo. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Tchau, tchau.